Ele começou a carreira no Botafogo, foi pentacampeão pelo Campinense, mas é 13 anos de coração. Rejeitou o convite do aristocrático Fluminense do Rio de Janeiro. E quando, na época que recebia o maior salário do futebol nordestino, foi vendido por milhões de cruzeiros para a Portuguesa de Desportos. No quadro Histórias do Esporte desta semana, o personagem é Zé Luiz, hoje o senhor José Luiz Júnior, vice-prefeito reeleito de Campina Grande. A sua carreira começou em 1957, no Botafogo de João Pessoa. Era um atacante habilidoso. Para os saudosistas, um ponteiro nato, ora pela direita, ora pela esquerda. E como ele mesmo gosta de dizer, chutava com as duas pernas ao mesmo tempo e não caía. Isso aí a gente diz sempre, como jogador de futebol, chuta com as duas e não cai, né? Eu jogava como ponta esquerda, jogava como ponta direita. Mas você me fez uma pergunta antes se eu era torcedor do 13 ou do Campinense. Eu sou torcedor do 13. Da passagem pela Portuguesa de Desportos, Zé Luiz guarda boas recordações. Além de ter jogado com Félix, goleiro tricampeão mundial em 70 no México, e ser treinado por Otto Glória, ele tem outras boas lembranças. Grande momento da minha vida. Quando eu me vi dentro do Maracanã, jogando pela Portuguesa, ao lado de grandes jogadores, eu lembro sempre que eu tive um momento assim de muita alegria, quando eu me vi sendo marcado por Djalma Santos. Djalma Santos. O ponta direita era Julinho, imagina só. E lá estava eu, Zé Luiz, ali, jogando, atuando contra o Palmeiras e tendo essas duas grandes figuras do futebol brasileiro ali bem próximo a mim. E recordo-me que foi um momento de muita felicidade e muita alegria. Depois dos títulos e brilhar nos gramados, fazendo muitos gols por Campinense, 13, Botafogo, Portuguesa, Ipiranga da Bahia e Ferroviário do Ceará, Zé Luiz decide virar político. Mas, como ele mesmo diz, tudo surgiu como uma brincadeira, surgiu por acaso. No ano de 1971, 72, eu me candidatava a vereador em Campina Grande. E fui candidato por uma brincadeira. Não passava pela minha cabeça ser político ou coisa dessa natureza. Muito embora meus pais sempre me diziam que eu costumava subir no tamborete e fazer discurso, e então todos achavam muita graça com aquilo. E eu então tive a oportunidade em ver o meu nome ser lembrado por torcedores, que existia uma praça de táxi onde eu tinha uma loja, a importadora Trianon, ali no antigo o Café São Brás, hoje o Calçadão da Cardoso Vieira, e os motoristas de táxi brincando colocaram num lembretezinho, num papelzinho, Zé Luiz, o 24 do 13 para vereador. E essa coisa pegou. Apesar de ter sido deputado estadual por 2 vezes, vice-prefeito de Campina Grande também por 2 vezes, o que esse pernambucano de Bezerros mais lembra é quando foi vereador em Campina Grande. Eu me tornei o vereador mais votado de Campina Grande até hoje. Mais votado proporcionalmente fui eu, jogando futebol aqui em Campina Grande e disputando um lugar na Câmara de Vereadores. E aí eu criei o slogan, Campina precisa de um estádio. E eu me lembro que os grandes jornais da época, eles publicavam isso no rodapé do jornal, Campina precisa de um estádio. E a coisa pegou mesmo. E o resultado disso é que eu me encontrava ao final, quando nós íamos já inaugurar o estádio Hernani Sátrio, o governador Hernani Sátrio, na casa do Dr. Luiz Ribeiro, ali na Desembargador Trindade, ele dizia, Zé Luiz, amigo velho, você, por sua culpa, eu me vi na obrigação de construir não um, mas 2 estádios na Paraíba. Isso aí, né? É bom a gente rever esse quadro, inclusive o nosso diretor aqui da TV Arapuã, nosso querido Winnie, tem recebido vários e-mails, ligações, todo mundo elogiando, rever, como se diz, mostrar a história, a cara do esporte da Paraíba. Zé Luiz, que é uma relíquia nossa, Zé Luiz, que é uma pessoa querida, continua simples. Quando eu, em 1962, eu morava na cidade de Arara, e algumas vezes, né, que eu cheguei em João Pessoa em 1963, ali pertinho, eu ia Remígio, Esperança, eu ia ver o 13, o Campinense, a gente já via a glória que era o ponto esquerda Zé Luiz. Bati as saudades também daquela foto de Pedro Moreno Pedro Gondim, que foi um dos grandes governadores da história, um dos grandes políticos da história política da Paraíba. Meu pai,
que foi prefeito na cidade de Arara, e sempre foi um eleitor, como dizer, de confesso e companheiro de Pedro Gondim. Eu me lembro a chegada de Pedro Gondim em Arara em 1961, no dia da emancipação da cidade, né? E a gente já tinha lá nosso campinho de futebol, o time infantil do Santa Fé de Arara. Então essa foto nos traz grandes recordações. Vi Janca, lateral direito do Campinense do 13, vi o goleiro Augusto, né? É bonito o estádio que tem uma história bonita para contar, como tem a nossa querida Paraíba.